As pérolas têm um significado simbólico no luto da realeza há muito tempo. Durante o Renascimento, essas joias provenientes do mar tinham um alto custo devido à sua raridade. Poucos podiam adquirir pérolas, de modo que as pessoas que usavam essas joias mostravam no primeiro olhar que eram ricas e de alto nível social. Na época, a rainha Elizabeth I, usando suas pérolas, passava justamente de imediato essa impressão de riqueza e poder. Mas ainda mais, conhecida como a Rainha Virgem, pois nunca quis se casar, usando pérolas, ela transmitia a imagem de pureza e castidade que ela desejava, de uma virgem guerreira devota somente ao seu povo. As pérolas naquela época eram essencialmente naturais e por isso eram tidas como um milagre da natureza, uma vez que são formadas dentro de uma concha por acaso. Na realidade, as pérolas são uma espécie de uma rara doença da concha. Mas vamos voltar a falar sobre isso. Na cultura hindu, as pérolas eram associadas à lua, simbolizando sabedoria e pureza. Na tradição chinesa, quando uma pessoa morria, colocavam uma pérola em sua boca como proteção, porque acreditavam que isso facilitasse a entrada na vida após a morte. As pérolas podem ter vários significados nas diferentes culturas ao redor do mundo, mas elas têm um denominador comum, que é reconhecido no mundo inteiro. Elas são um símbolo sutil de elegância. A rainha Elizabeth II usava sempre suas pérolas e foi vista sem elas somente em raras ocasiões. E durante seu velório e funeral, os membros da família real usaram pérolas, pois essas são também associadas ao luto real, de acordo com o protocolo. E por quê? Foi durante o reinado da rainha Vitória que as pérolas foram associadas ao luto. Ela ficou viúva com apenas 42 anos, quando em 1861 morreu o príncipe Albert. Ela ficou todo o resto de sua vida de luto e por isso ela criou regras muito rígidas com relação ao luto da família real. Ela se vestia de preto, no início sem nenhuma joia, e depois de um tempo se permitiu usar joias somente sem cor, como pérolas, que representavam lágrimas e diamantes. Nunca mais voltou a usar nada colorido, nem mesmo pedras de cor. No final do século XIX, a etiqueta que dizia respeito ao luto ficou bem rígida. A viúva devia se vestir de preto por 1 ano e 1 dia depois da morte do marido. E outro tipo de joia considerada incolor que se usava durante o luto no século XIX foi o marfim, que não se usa mais porque ficou proibido seu uso e comércio. Mas as pérolas, por serem um tipo de joia mais delicado e associado à pureza, continua a ser usado ainda hoje, ainda mais agora que as pérolas cultivadas têm um preço muito mais acessível. Mas a maior parte das joias da família real são de pérolas naturais. A própria rainha Elizabeth, recém-coroada, por ocasião da morte de seu pai, Jorge VI, em 1952, acompanhou o funeral junto com sua mãe e sua avó, todas três vestidas solenemente de preto, e por baixo do véu que elas usavam, que protege a dor de olhares indiscretos, podia-se apenas entrever o suave brilho branco das pérolas. No funeral da rainha, as mulheres da atual realeza e convidados, como a primeira-dama do Brasil, usaram, portanto, vestido preto de corte simples, chapéu com véu e pérolas e diamantes. De modo que as brancas e delicadas joias, unidas ao preto do luto, representam a dor de uma perda e o início de um novo tempo,
um novo caminho. E agora vamos voltar ao que disse antes sobre as pérolas serem uma doença da ostra. Tudo começa quando um corpo estranho, um minúsculo grão de areia, ou um parasita, ou uma imperceptível pedra, entram por acaso dentro de um pequeno orifício da ostra. Isso causa muita dor à ostra, que reage produzindo uma maior quantidade da mesma substância brilhante que forma a madrepérola no seu interior. Essa substância envolve o corpo estranho em várias camadas para livrar o molusco indefeso da dor, formando assim a pérola. Essa mesma pérola, como não faz parte do corpo da ostra, resulta em um peso, uma espécie de doença que deixou cicatrizes. A pérola é, portanto, uma ferida cicatrizada. Uma pérola natural, ou seja, produzida desse modo acidental pela natureza, é muito rara. Somente uma ostra em 10.000 formará uma pérola. E dentre essas raridades, pouquíssimas conseguirão atingir um bom tamanho, a forma e a cor de uma bela joia. A probabilidade de se encontrar uma pérola perfeita é 1 em 1.000.000. Essas pérolas naturais têm a cor da madrepérola, um branco suave com reflexos entre o bege e o prateado, de modo que as pérolas naturais perfeitas usadas na joalheria são raríssimas, daí o seu custo atualmente quase inacessível. As pérolas podem se deteriorar espontaneamente, porque são formadas a partir de um material orgânico, mas elas se mantêm vivas, se bem cuidadas, por cerca de uns 150 anos. Quando a pérola morre, ela fica amarelada e a superfície pode apresentar algumas rachaduras. As pérolas têm uns 4% de água e precisam estar em contato com a pele para que se mantenham constantemente úmidas, porque são o calor e a umidade da pele que mantêm vivas as pérolas. Elas precisam ser usadas, portanto, se você tiver joias de pérolas, não as deixe guardadas. Aliás, não se deve deixar nada de bonito guardado. Existem 3 tipos de pérolas: as naturais, que os pescadores de moluscos encontram nas ostras, mas que são raríssimas hoje em dia. As pérolas cultivadas na água do mar e as cultivadas na água doce. As pérolas cultivadas são formadas a partir de intervenção humana, quando é introduzido dentro da concha um corpo estranho, que recebe a denominação de núcleo. O que acontece a seguir, ou seja, o processo do envolvimento desse corpo estranho pela secreção de nácar que leva à formação da pérola é natural, com a diferença que essas ostras estão sendo controladas em tanques. Agora, como saber se uma pérola é verdadeira ou falsa? Quando se olha o furo feito em uma pérola, em um brinco, por exemplo, vemos em volta do furo uma camada de madrepérola bem definida. As falsas não têm isso, ou têm somente um leve revestimento de tinta que em volta do furo vai se descascando. As pérolas verdadeiras não têm uma cor única, mas sim uma superfície que tem reflexos e vários tons. As falsas têm uma cor única, sempre igual, monótona, porque é um verniz. A cor e as tonalidades que a natureza deu às pérolas é impossível de ser imitada. Além do mais, como tudo na natureza, as pérolas naturais são irregulares, enquanto que as falsas são perfeitamente redondas. As naturais têm um peso próprio. Elas não são nem leves como as falsas de plástico, nem tão pesadas quanto as falsas de vidro. A crendice popular diz que as pérolas devem ser presenteadas em número par,
principalmente se forem dadas a mulheres jovens, porque a lenda conta que o que caiu dentro da ostra foi uma gota de orvalho, que está associada a uma lágrima. Melhor ainda é se a pessoa presenteada dá de troco uma moeda, como uma forma de superstição para não causar lágrimas. Para finalizar, portanto, as pérolas, como símbolos de pureza e riqueza, devem ser presenteadas em momentos especiais, como o casamento, pois a pérola é a joia ideal para as noivas, por serem brancas como o tradicional vestido desse dia. Algumas lendas que têm origem na Idade Média dizem que dar de presente pérolas a uma noiva proporciona má sorte na vida conjugal, mas parece que essa lenda referia-se aos pescadores de pérolas, que às vezes não voltavam, deixando as noivas e esposas sozinhas. Agora, para eliminar a ideia de má sorte, basta que a noiva pague as pérolas que recebe, simbolicamente, simplesmente com uma moeda ou alguns trocados. Bem, por hoje vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de ter estado aqui comigo ouvindo essa história. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe e deixe seu parecer nos comentários. Se ainda não se inscreveu, aproveite, faça isso agora e ative o sininho para ficar sabendo da publicação de novos conteúdos. Agradeço imensamente pela sua participação, um grande abraço e até mais.